Boa noite. Tudo bem? Como não tem trânsito hoje, começaremos no horário, que bom. Tem alguns alunos aqui, alguns ex-alunos meus. Para quem não conhece, eu sou o professor Aloísio. Eu estou na faculdade desde 2006, comecei aqui como professor de graduação. Dando uma matéria, eu estava conversando com ele ali fora, dando uma matéria chamada Business Dynamics, que era uma aplicação de dinâmica de sistemas e nesse tipo de coisa, mas é uma abordagem que veio, na verdade, muito em linha com gestão de recursos humanos e aprendizagem organizacional, que também é grande parte, né, foi o meu desenvolvimento de mestrado e é um pedaço do meu doutorado que eu ainda estou cursando, estou fazendo. Em 2008 ainda veio um convite da faculdade para eu assumir algumas cadeiras no MBA, gestão de recursos humanos, comportamento organizacional e, mais recentemente, uma matéria optativa que eu vou dar agora nesse trimestre, chamada Estratégia de Cenários para a Sustentabilidade. Eu tenho uma formação, vou contar um pouco da minha carreira agora, bem rapidamente. Eu estava muito decidido quando eu saí da escola que eu queria ser marqueteiro, mas decidido com uma pequena ponta de dúvida. Então, fiz marketing na SPM, fiz economia na FEA. E como eu estava bem decidido, depois de terminar a ESPM, eu fui viajar um ano. Fiz um sabático logo de cara. Aí voltei e tive uma carreira razoavelmente tradicional, saindo de empresa para tentar me encontrar, até quando eu achei a consultoria, já em 97. E aí, com isso, eu já provoco um pouco os nossos dois convidados aqui, para se apresentarem também. Eu não vou apresentá-los, vou pedir que vocês se apresentem, para a gente tentar entender um pouco dessa diferença, né, dessa dinâmica de carreira. O que é a dinâmica de carreira que a gente tinha lá atrás, quando a gente começou, e o que é a dinâmica de carreira hoje. Talvez seja um pouco mais fácil da gente fazer o contraponto de quem sai da universidade agora, né, quem sai para o primeiro momento, ou do momento que vocês estão na carreira de vocês. Tentar entender um pouco esse paralelo, traçar um paralelo aqui e tentar entender dessa maneira. Eu tenho aqui o meu lado esquerdo, o lado direito de vocês, o Alfredo, da FESA, que vai se apresentar, por favor. Não, build for it. Bom! Primeiro a Karen, querida. A Karen é uma colega já, de consultoria. mas não, de consultoria, isso, e vai se apresentar aqui para a gente também. Tá? Ok. Então, eu sou psicóloga, comecei minha carreira em recursos humanos, mas decidi ir para a consultoria logo cedo, né? Então, foi ser trainee da Coopers & Lybrand, consultoria em recursos humanos, na divisão recursos humanos, trabalhando com recrutamento e seleção de executivos, assessment, change management e, como eu digo, em consultoria se aprende muito, né? O ciclo de aprendizado é muito rápido e isso foi muito bom. Bom, depois de 7 anos decidi ir para uma consultoria onde o core business era recursos humanos e fui trabalhar numa consultoria de outplacement, né? Você conhece? E fiquei lá mais 3 anos, depois fui para os Estados Unidos, me especializei em carreira, fiquei 2 anos lá estudando carreira, voltei, aí eu só atendia mais o nível senior, presidentes em outplacement e coaching, e decidi, depois do meu sabático também nos Estados Unidos, abrir a Career Center. A Career Center tem 11 anos, é uma empresa que começou com um nicho de mercado, que é aconselhamento de carreira para pessoa física, seja em quem quer fazer uma mudança, quem quer planejar, se conhecer, ou precisa de um programa de coaching. Bom, o tempo passou, né, a empresa foi sendo requisitada para trabalhar com pessoa jurídica. Hoje a empresa tem 80 profissionais, 160 consultores, estamos aqui em São Paulo, Rio, abrindo em Campinas, e trabalhamos com o ciclo do profissional, a carreira do profissional, desde o jovem que ingressa ao profissional que vai num processo de sucessão deixar a empresa, seja de um presidente, um acionista, nesse processo de saída, um operário, né? Então, você vive todos os momentos do profissional nesse ciclo, né, que é um pilar importante da vida da gente. É isso. Que bom. Agora sim. Vamos lá, Alfredo. Bom, vamos lá. Eu tenho uma vida bem interessante. Eu sou do interior do estado do Rio, de uma vila chamada Anta,
Quando eu saí de Anta, tinha 2.000 habitantes lá. Foi uma queda na habitação lá e tal. E eu fui ver televisão pela primeira vez aos 16 anos de idade. Mas isso foi muito bom para mim, porque lá a gente fazia poesia, a gente tocava violão, a gente tinha banda, a gente fazia teatro, a gente fazia um monte de coisa, que me foi muito útil depois, mais tarde. Eu só fui perceber isso mais tarde. E eu saio da minha terra com a trouxinha de roupa nas costas, porque eu queria passar no vestibular, qualquer que fosse a cadeira, para eu participar do Festival Universitário da Canção. Então, na verdade, eu queria ser artista, não queria ser executivo, não. E aí eu passo em Ciências Atuariais. Vocês vão pensar, por que Ciências Atuariais? Tinha 50 vagas, e eu notava que ninguém ia correr para Ciências Atuariais no meu vestibular. Todo mundo ia para Economia, Administração, tinha Ciências Contábeis e Ciências Atuariais. Tinha só 50 vagas, eu me inscrevi lá, passei em 8º lugar. Só 47 se inscreveram, todos passaram. E aí eu mandei uma música para o Festival Universitário da Canção e nada aconteceu. Até hoje eu não sei o resultado daquilo. E resolvi falar, não, agora eu tenho que ser executivo. Muito bem. Começo a minha faculdade. Eu estou falando isso tudo porque vocês vão entender carreira. Então a minha carreira, que é o meu foco, que era ser um artista. E aí eu estou em Ciências Atuariais, eu faço a opção no terceiro ano para Economia, porque eu adorei Economia. Eu não gostava de Administração de Empresas. E aí me formo com um canuto de Economia, em 1975, eu estou falando, comecei a trabalhar em 70, entro na Kibom, meu primeiro emprego como apontador de cartões de ponto, era o cargo mais baixo que existia em recursos humanos. E aí me vejo formado com um diploma de Economia, falei, agora eu faço o que com isso? Mas tinha uma cadeira lá chamada Econometria, que era ótimo para projeção, fazer curva, ajustar curva de cargos e salários, enfim, projetar aquilo tudo. Me transformei num profissional de remuneração por cargo e salário. Então, na década de 70, eu trabalhava para a Heloísa Monteiro de Castro, que foi uma monstra. E a primeira era uma psicóloga formada na Itália, antes de psicologia ser reconhecido como profissão no Brasil. Então essa mulher foi o meu grande guia, minha grande estrela guia, que me tornou ético, sério, essa coisa toda. Então, e aprendi a fazer recrutamento com ela ainda na década de 70. Trabalhei com ela em seleção, depois trabalho em cargos e salários. E aí vou evoluindo na minha vida, passei por relações trabalhistas, eu fui gerente de relações trabalhistas, economista, especializando em recursos humanos, e fui ser gerente de relações trabalhistas da Reynolds Tabaco quando o Lula começa a surgir. Então, eu estou falando que em 1977, 78, eu tinha 28 anos de idade e eu era gerente de relações trabalhistas da Reynolds Tabaco, negociando com o sindicato. Saio dali porque eu era muito narizinho em pé, achava que eu era o máximo, que eu tinha que ter meu negócio próprio, vendi tudo, apartamento, etc. Fui ter uma empresa de distribuição de bebidas no interior do estado do Rio, mais precisamente Miguel Pereira, onde se distribuía Pepsi, Tim, Cruz, Grapete, Skol. Ninguém sabia que era Skol, estava sendo lançado. Um erro dramático na minha vida. 7 meses depois eu estou de volta como gerente de relações industriais da Tintas International. E aí da Tintas eu fui para o Chase Manhattan. Aí eu bebo a minha cachaça no mundo financeiro, que é onde muda a minha vida dramaticamente. Eu estava acostumado a estar próximo, entender produto, e de repente eu procuro o produto e não tenho produto. Aí começo a entender esse outro mundo, o mundo financeiro, me apaixono por ele. E tudo que aconteceu no Chase Manhattan no Brasil, enquanto recursos humanos, eu fui responsável. Toda a mudança de banco comercial para o Corporate Finance, para o Investment Bank, ou seja, tudo aquilo que aconteceu eu estava lá, à frente de tudo. Fiz o maior recurso desumano que você pode imaginar. O banco tinha 3.400 pessoas, eu demiti 3.000 pessoas. Eu saía, fechava a agência, você lembra disso? Uma loucura. Bom, aí eu resolvo sair daí para voltar ainda atrás do meu sonho, que é ter meu negócio. Aí eu vou para a TASA, que era uma das 12 maiores empresas de Executive Search do mundo, e lá eu aprendo a profissão de Executive Search. Mas eu vou para a TASA querendo montar o quê? Uma divisão financeira. Não consigo, meu sócio não entendia o que eu queria fazer. Aí eu resolvo sair e montar a FESA, que a FESA começa como Financial Executive Search Associates. Quando eu abro a FESA, que era uma boutique, em 1995, o meu mercado, que tinha 240 bancos, vem para 60 bancos. Aí olha que engraçado que minha vida. Muito bem, aí eu tinha também minha mulher que tomava conta de uma videolocadora e com isso ela manteve a família e eu pude continuar perseguindo o meu sonho. Fui convidado por todas as grandes que chegaram aqui ao Brasil para eu assumir essa. Eu estou falando de Heidrick Struggles, eu estou falando de Russell Reynolds, estou falando, todas elas passaram lá, Lorraine Bernison, chegaram e visitavam, porque eu tinha um bom relacionamento com esse pessoal da TASA e esse pessoal que migrou para Heidrick em América Latina, e o presidente veio me visitar e queria, eu falei, não quero. Eu quero ter a minha empresa. Eu cansei desse negócio de multinacional.
e eu tenho um sonho que vai se tornar realidade. Bom, para fazer a história longa, mais curta, hoje a FESA tem 3 escritórios no Brasil, temos um spin-off da FESA que se chama ZAP com mais 9 escritórios, nós somos hoje 250 profissionais no Brasil. Somar a empresa, a receita das duas, nós temos uma holding, nós temos a maior receita de Retained Executive Search da América Latina. Então você pode pegar todas as grandes, pela primeira vez isso acontece. A partir de 2007 você tem uma empresa de Executive Search no Brasil que bate as grandes. Somos associados da IIC Partners, que é o 8º maior grupo do mundo, onde nós somos também o maior grupo, nós representamos 30% a 35% da receita da IIC Partners. Então esse é o projeto. Na FESA, eu tenho 3 sócios que começaram comigo com 23, 24 anos de idade, feitos por mim. Então o que nós cuidamos lá? De fazer pessoas. Então, quando eu falo de carreira, o que eu entendo de carreira? Eu não entendo nada de carreira. Quem entende de carreira aqui é a carne. Mas eu crio condição para que as pessoas cresçam. Eu acho que é muito disso que a gente vai discutir aqui. Acho que eu me fiz muito longo? Não, tá bom. Não, imagina, não tem problema nenhum. 42 anos de Ganhamos clareza aqui, exatamente. Mas agora, aproveitando que, Sim. tentando resumir um pouco aí o seu aprendizado, você consegue dizer que a sua carreira ela foi fruto de oportunidades que você criou ou de um planejamento? Como é que você vê isso e como é que a gente olha para as carreiras, assim, via de regra? Então, vamos lá. Você tem as duas coisas acontecendo simultaneamente. Você tem que entender, primeira coisa, você tem que se autoavaliar. Quem sou eu? Como é que eu faço? Quando eu cheguei ao Chase Manhattan, eu era a 4ª linha de recursos humanos. Eu falei, eu quero ser diretor de recursos humanos do Chase. Esse era o meu plano. O que eu tenho que fazer para ser diretor de recursos humanos? Então eu tinha passado pela FGV, onde eu fiz um pós-graduação, 360 horas fazendo desenvolvimento de recursos humanos, e lá eu tive um dia uma palestra, onde eu peguei um panfleto de planejamento de carreira e fiz o planejamento da minha carreira para o Chase. Em 5 anos eu era diretor de recursos humanos. Eu estou falando de uma instituição que sai de 3.400 funcionários para 400 quando eu saí de lá. Então ela vai fazendo um shrink, vai reduzindo, e eu fui crescendo. Então, o planejamento de carreira é muito importante. Você tem que realmente se planejar. Agora, como é? Eu me perguntava, para eu ser diretor de recursos humanos, o que me falta? O que eu tenho? Então, eu tinha um lado social muito pobre, eu tinha que ter um inglês muito fabuloso para eu conseguir chegar até lá. Então, tinha uma série de coisas que eu tinha que chegar e afinar. Vamos falar, capital humano. Quando você fala de capital, isso aqui é capital, aquilo lá é capital, você olha em volta, você está cheio de capital aqui, capital instalado, né? E recurso humano nada mais é do que um capital também. E se você está obsoleto, você cai fora. Então você tem que estar atualizado para você continuar sendo observado e a oportunidade surja para você. Você não faz a tua sorte, você não ganha a tua sorte, você faz. Eu li um negócio fabuloso que serve muito para isso. O único lugar que sucesso está na frente de trabalho é no dicionário. Isso eu acho que é do Einstein. Muito louco. Então você trabalha e trabalha muito. Não pensa que é só planejar. Agora vai, a coisa acontece. Não vai. É suar. Tem muito mais transpiração que inspiração. Transpiração é um pouquinho, e outra é transpiração. Karen, você vê da mesma maneira? Quer dizer, a gente tem que ter essa primeira... Existe algo inicial a se fazer, que é o conhecimento individual, ou são as oportunidades? Como é que... Sem dúvida, gente. Eu acho que assim, quando a gente olha a carreira, os jovenzinhos estão começando... A imagem que eu vejo e que a gente fala em carreira é uma montanha lá, mas que tem bastante névoa, né? A gente sabe que quer chegar lá, mas tem uma névoa e a gente vai ter que seguir esse caminho. Eu digo que a carreira muito está na tua mão, né? Então a questão da preparação, a clareza quanto ao teu perfil, né? Quando eu falo perfil, minhas características de personalidade, meus interesses, minhas preferências, minhas fortalezas, né? Porque a gente tende só falar em pontos fracos, né? O que a gente chama de gap, né? E principalmente em acesso, mas a gente vai estar olhando isso para desenvolver. Mas, gente, a gente tem que olhar muito naquilo que eu sou forte e desenvolver mais ainda essas fortalezas. Juntar isso com quem é que precisa disso. Hoje a gente não fala mais emprego, a gente fala quem é que precisa de um perfil e um asset que eu falo, né? O que eu posso oferecer como eu, né? Então, assim, quando a gente estava falando de
transpiração, tem o Michael Jordan que fala, quanto mais eu treino, mais a sorte eu tenho, certo? E é isso, gente, né? Então, assim, ter clareza do teu perfil, ter clareza dos teus valores, ter clareza de um plano de médio prazo, não adianta falar daqui a 10 anos, porque o mundo muda, só que você tem que estar muito atento ao que tem lá fora, né? Então, assim, sorte em carreira também eu digo que é ter se preparado quando surge a oportunidade. Se você não se preparou, não fez a lição de casa, vai passar e outro vai pegar, né? Então, é um mix de elementos aí que fazem com que as pessoas caminhem para frente, né? Agora, isso não quer dizer que essa pessoa não pode mudar de carreira ao longo da vida, isso é a coisa mais comum, né? Então, planejar e não planejar, as duas coisas se combinam. Agora, o que mudou no ambiente das empresas, quer dizer, do ponto de vista das empresas, não do indivíduo, que elas, do ponto de vista não de exigência, mas de requisições para um indivíduo, para um colaborador, que antes ela requeria alguém que fizesse o seu trabalho de uma determinada maneira e agora ela quer alguém que esteja preparado, quer dizer, a conversa entre a empresa e o indivíduo mudou bastante. Mudou porque a maioria das empresas hoje entendem que a carreira é do indivíduo, né? Então, assim, a carreira hoje é o teu negócio próprio. Né? E sendo dono do teu negócio próprio, você tem que saber o que tem que ser desenvolvido e o que precisa, né? Então, essa relação ficou muito mais madura, né? Ou seja, tem o papel da empresa de trazer ferramentas, trazer recursos, gerar oportunidades, né, para esse indivíduo, mas tem a parte dele de buscar o seu autodesenvolvimento. Então, essa relação, a empresa passa de querer um perfil muito mais técnico, né, isso não deixa de existir, a gente vê a carreira alguém que tenha mais profundidade, mas que conheça o todo, saiba transitar no todo com visão de negócios e estratégia e tudo mais, além de ter profundidade, né? Então, o que eu vejo assim, soft skills, né, as empresas, né? A parte técnica é muito mais fácil de aprender. Agora, o desenvolvimento enquanto ser humano, então, enquanto competências em gestão de pessoas, comunicação, capacidade analítica, raciocínio lógico, são competências que são eternas, que qualquer empresa, em qualquer momento, precisa. Então, esse mundo mudou de contratar pelo conhecimento, né, só, e hoje está olhando muito mais os soft skills mesmo. Você vê dessa maneira, quer dizer, tem uma diferença daquela início lá em 95 do que tem hoje, em 2012? Tem muita coisa mudou e é interessante você perceber como vai mudar muito mais. Veja bem, gente, nós estamos falando hoje, as empresas, por exemplo, as transnacionais, a receita total delas, fora do país de origem, chega a 35 trilhões de dólares. Isso é mais da metade do que o PIB mundial. O total de exportação dos países chega a 17 trilhões de dólares. Nós estamos falando o seguinte, que mercados vão mandar. O que se quer hoje de um executivo? Primeiro, tem um negócio muito legal. Primeiro é estar para servir, antes de mais nada. Você tem que ter o conhecimento profundo, técnico, de uma determinada função, mas você tem que jogar como time. O teu conhecimento profundo, mais o meu, mais o da Karen, associado, vai dar um bom serviço, vai dar um bom produto. Então nós precisamos o quê? Nos unir, eu te sirvo, você me serve, a Karen serve, um serve o outro. Então estar para servir é o máximo. Então se contrata muito mais atitude hoje, até porque o tecnicismo se aprende muito fácil. Agora aprender a ter atitude. E outra coisa, esteja pronto para ir para o exterior. Você não está pronto agora, entra numa empresa aqui no Brasil e pensa, eu estou pronto para mudar de cidade. Você está para mudar de cidade, de estado, de país. Nós começamos a ter, você falou até de 95 para cá, Alfredo, o que mudou? Estamos falando dos últimos 20 anos. Quantas multinacionais brasileiras surgiram? As multinacionais parrudas. Então o que acontece? Nós precisamos ter talentos, talento passa a ser. Eu trouxe aqui 30 livros de cada, um que se chama Fraudas Corporativas, que te dá 4 fases de entrada na empresa. Fraudas, infância, adolescência, até maturidade corporativa. E trouxe um outro que se chama Talento, a verdadeira riqueza das nações. Isso é muito importante. E esse negócio tem que estar fit com o mundo acadêmico, mais o mundo corporativo, com suporte de governo. Você só faz economia através de pessoas. Você não faz mais através do governo. Quanto mais centralizado você tiver, pior fica.
Então eu já estou dizendo o seguinte, prepare-se que vai ficar ruim no Brasil. Você tem um modelo econômico hoje que é muito central. Você começa a olhar e fala, peraí, filho, nós estamos bem pra caramba. Bem, mas não é tão bem. Quando você começa a comparar o crescimento, por exemplo, do nosso PIB com a América Latina, nós estamos ali igual. Então nós vamos junto. O PIB mundial cresceu muito mais do que a gente. Então agora nós estamos crescendo, vamos crescer 2% esse ano, 1,5%. Então a gente fala disso. Quando eu trago essa discussão para o âmbito de governo, eu estou dizendo o seguinte, recursos humanos, pessoas, você não faz nada sem ter pessoa. Você não adianta ter um Boeing se você não sabe pilotar o Boeing. Então tecnologia é importante? É, mas você precisa ter pessoa atrás. Então, quando eu estou falando de carreira, você começa a conversar agora, a falar de quê? Terceira revolução industrial, a segunda foi com a internet, agora vem a terceira. Onde muitos de nós vão trabalhar numa garagem, para uma empresa holandesa. Então, essa solidão vai voltar a acontecer, que era antes da primeira revolução industrial. Então, quando você começa a olhar esse negócio, fala, peraí, ficou louco? Estou falando, não, estou falando, essa tecnologia muda. Tudo que está aqui agora já está obsoleto. Em algum lugar já inventaram alguma coisa mais moderna. Então, esse capital humano é que é importante para a empresa. Então, você tem que pensar assim, eu tenho que chegar e tenho que somar. Eu vou somar e a pessoa soma para mim. Você tem que começar a pensar, eu vou lá fazer time. Eu não ganho uma parada e nós vamos ter o quê? Batalhas econômicas. Agora de bomba. Ninguém vai soltar bomba em lugar nenhum mais. Acabou essa história. Não tem, eu estive na Rússia agora palestrando e falei, não adianta você ter essas bombas todas. Vão cuidar de quê com bomba? Não cuida. Trata de cuidar da economia. Você falou isso para os russos? Falei lá. E ele chegou... Corajoso, né? Eu falei, olha, não adianta. Vocês têm um arsenal doido aí, essa porcaria não serve para nada. Serve só para ameaçar. Ninguém vai jogar bomba e nada. Quando você joga uma bomba, o que nós estamos falando? Tu vai acertar o pé. Você vai ter uma empresa sua que está lá dentro. Você tem o teu pessoal que está lá dentro. Então, o mundo começa a ser um mundo, quer dizer, extremamente caótico e totalmente interligado. Então, esse é o mundo que a gente tem que começar a olhar. Quer dizer, quem está num banco hoje, acadêmico, tem que começar a olhar e falar, esse é o mundo que eu vou enfrentar. Como é que eu me preparo para isso? Agora, eu posso pensar globalmente, né, como empresas, e eu preciso entrar nesse mundo, eu não tenho alternativa, de certa maneira. Vamos entender mais criticamente, eu não tenho alternativas a isso. E se eu não quiser sair do país? Como é que eu lido com a carreira? Como é que alguém lidaria com a carreira? A empresa propõe como próximo passo, que me dá uma excelente oportunidade, sei falar inglês, francês, russo, javanês, ou seja o que for. Me dá essa oportunidade, mas não quero. Bom, isso você tem visto cada vez mais, né? As escolhas pessoais, porque está baseado no que eu quero e o que eu não quero mais para mim. Então, a partir do momento que você é dono da tua carreira, você tem esse livre-arbítrio de estar levando isso para a empresa e recusando uma posição. Fica difícil, porque falar uma vez não, a segunda não, é complicado, né? Então, ao mesmo tempo, quando você vive uma expatriação, é um projeto de família, gente, não é brincadeira, porque ou a família está bem, está todo mundo bem, ou você não dura lá fora, as pessoas voltam mesmo. Então, assim, se a empresa tem planos para expandir, você é um talento com potencial de crescer, de ocupar posições de liderança, ela vai te perder para o mercado, porque se é uma posição que ela precisa de você, ok. Ou direciona para outra área, né? O duro é a gente contar das nossas escolhas, né? O que eu quero e o que eu não quero. Né? Luiz, eu vejo essa coisa, para mim a tal da estrela guia é muito mais fácil de entender, que é felicidade. Se você não está feliz aqui nesse projeto seu, você vai sair daqui. Ok? Então, como é que você é feliz no mundo corporativo? Quando você é usado na sua plenitude. Eu tenho que ter um cabedal tal, eu tenho que ter know-how, não sei o que, eu estudo muito e tal. Se eu não sou usado em tudo que sei, eu peço demissão, porque eu vou estar infeliz. Eu vou para outro lugar. E se eu sou forçado a ir além do meu limite, eu vou adoecer e vou sair também. Então veja, você só é feliz quando você está usado na plenitude. Qualquer um de vocês pode examinar. Você pensa em pedir demissão quando esse negócio não está em equilíbrio. Na hora que você está em equilíbrio, você está feliz. Você levanta da cama e vai trabalhar. Muito bem. É a primeira coisa que você tem que olhar. E quando é que você está feliz? Quando você tem uma empresa que tenha valores, que tenha uma série de coisas parecidas com você. Gosta daquilo que você gosta. Então, eu estou falando de quê? De cultura. Você tem uma cultura, a empresa tem uma cultura. Eu chamo a empresa de um ser vivo, assim como nós somos. Então, você tem que chegar e se encaixar nessa empresa. Muito bem. Falando aqui de trabalhar no exterior, vocês têm a última pesquisa que eu vi, pesquisa séria desse aspecto, foi do jornal ainda Gazeta Mercantil. Naquela época nós tínhamos 5 milhões de brasileiros trabalhando no exterior.
5 milhões. Isso passa de servente, de servente de obra, jogador de futebol, até executivo de alto nível. A melhor mão de obra que existe hoje no mundo é a brasileira antes... Vamos esquecer um pouquinho o mundo acadêmico. Por quê? Nós não somos guerreiros, nós não temos problema de raça, de credo, de cor. Você tem oficialmente no Brasil 144 cores de epiderme diferentes. Isso é científico. Olha aqui em volta, você vai ver todas as cores aqui representadas. Então olha para mim, tem sangue negro, tem sangue índio e tem sangue europeu aqui. Então onde nós chegamos, estamos bem. Vamos trabalhar em Israel, vamos trabalhar nos países árabes, vamos trabalhar onde quiser. Então esse é o grande barato do Brasil. Se eu tenho o meu executivo bem formado, aí ninguém me segura. E bem formado, que eu digo é o seguinte, é formado na escola, aqui para pegar uma base conceitual acadêmica sólida, né? E depois chega na empresa e continua a formação. A formação não para no mundo acadêmico. Qualquer um de vocês que chegar aqui, que entrar, que fala no mundo efetivamente, que vai praticar o que aprendeu aqui, você vai ver que em certo momento o mundo acadêmico está um pouco atrasado. Por quê? Você tem um mundo caótico lá fora. Você tem, tudo muda constantemente. Tudo está interconectado. As crises que duravam a cada 8 anos, 10 anos você tinha uma crise, aí você tinha tempo de preparar o pessoal acadêmico para ir lá e evitar que tenha uma crise. Hoje a crise é a cada 1 ano e meio, 2 anos, você tem uma crise. Esse é o mundo capitalista que nós temos. Isso é tão verdadeiro, por exemplo, a crise do subprime. Harvard não preparou o pessoal. É por isso que tem a crise. Aí você vai lá, estuda a crise, traz para dentro de sala de aula, ensina como evitar aquela crise, mas já tem outra crise. Então, por que nós estamos falando de atitude? Porque quando você chega no mundo corporativo, eu tenho que te ensinar como é que você vai aprender lá o tal do tecnicismo. Então você tem que trazer a atitude, a cabeça aberta para aprender rápido. Então nessa hora eu ganho dinheiro, você ganha dinheiro, todos ganham. Entendeu? Esse é o jogo. Deixa eu aproveitar o que você falou de pesquisa. Eu lembro de uma pesquisa que saiu, eu não vou lembrar ao certo a data, 2007 ou 2008, em Yale fizeram uma pesquisa e chegaram a uma constatação, uma pesquisa sobre carreira, sobre desenvolvimento de carreira, e fizeram a constatação que as carreiras que eram melhores sucedidas, elas tinham nascido em momentos de alto desenvolvimento econômico dos países onde se colocavam. Ou seja, quem entrou no mercado de trabalho na década de 80 no Brasil teve uma evolução de carreira pior do que quem está entrando agora, do que quem entrou nos últimos 5 anos. Ou seja, será que essas oportunidades que se apresentam na nossa vida, na vida de qualquer um, ao longo do tempo, elas não têm um papel maior e mais forte do que qualquer planejamento de carreira que eu tente fazer e refazer ao longo do tempo, semestralmente, ou anualmente, ou a cada 2, 3 anos? Posso responder? Depois tu entra aí. Vamos lá. Essa década de 80, você tinha um negócio acontecendo no Brasil que eu chamo de mestrado de natureza inóspita. Você não acredita o que era viver esse momento. Eu vivi esse momento. Você tinha 30 moedas diferentes, 40 moedas diferentes, inflação de 30%, 40% ao mês e tal. Eu trazia gente de Harvard para ser o diretor tesoureiro do Chase Manhattan aqui no Brasil e só tomava bomba. Até que admito alguém local para poder trabalhar. Então veja, quando você olha essa nata de executivos de alto nível, de empresários que você tem hoje no Brasil, isso tudo foi criado aqui dentro, no meio dessa confusão. Veja bem, é o mundo da oportunidade. Basta que você pegue a oportunidade. Agora, você olha para a Espanha, hoje você tem 22% de desemprego na Espanha, eu te falo, tudo talento obsoleto. Por que ninguém vai lá recrutar um espanhol? Desaprendeu a trabalhar. Quando eu falo que tem que suar, você sua, é muito mais transpiração que inspiração, é isso que eu estou falando. Então veja, você vai na Europa como um todo, aquele welfarismo acabou com a Europa. Por que a Alemanha está bem? Tomou bomba na cabeça igual nunca viu, depois da Segunda Guerra Mundial, o Japão a mesma coisa, está lá. Então você tem os exemplos dos países que estão bem, são aqueles que livraram. O americano entra e sai. Então não fica no welfarismo. Aqui no Brasil, o Brasil começa exatamente no meio dessa confusão toda. Que é essa nata se você pegar os grandes executivos hoje, eu reputo o maior executivo que eu conheci na minha vida, conheço, sou bem próximo dele, pela maneira dele ser e tudo, que é o Fábio Colette Barbosa. O Fábio vem dessa geração. Quando você pega fundador de Banco Garantia e Catu Pactual, tudo é essa geração. Eu lembro que eu era diretor de recursos humanos do Chase, o Brian O'Neill me chamava e falou, Alfredo, eu quero IGP Style e Catu Garantia Pactual, eu não quero Wall Street Style. Então, essa geração de Brasil foi muito bom. Então, essa confusão, quer dizer, o Brasil começa a crescer aí. Aí vem o Plano Real, e não sei o quê, e começa a resolver os problemas. Aí, nessa hora, você tem esse crescimento todo. Agora, o que nós temos hoje que é um perigo muito sério para o país?
É uma espécie de eufemismo que está acontecendo aqui. Então, essa geração que chega agora, que alguém vai resolver para mim, ninguém resolve nada para ninguém, antes de mais nada. O dia que tu começar a contar que o governo vai resolver o meu problema, você já se perdeu. É você que resolve o seu problema. Você é uma empresa. Então, você tem que pensar em você. O que eu faço? Ok? Desculpa, Karen. Imagina. Imagina. Como é que Com você vê? certeza, olha, assim, quando a gente olha a carreira, tem uma série de variáveis, né? Onde você nasceu, a família, socioeconômico, a cultura, isso tudo, né? É diferente de ter nascido lá na África, em algum país, do que ter nascido nos Estados Unidos, né? Então, tem uma série de variáveis que vão impactar ao longo da tua carreira. Então, assim, o que eu vejo, né? O Brasil sempre foi um país de oportunidades. Por quê? Porque é um país de carências, né? Então, carência é igual oportunidade. Então, se você vê, nós fizemos muita coisa, as pessoas se viraram nos 30, muito aqui, né? Tem mais flexibilidade para correr riscos, para se virar, né? Uma instabilidade econômica diferente de exatamente esses países que as pessoas não sabem muito o que eu faço, né? Porque sempre receberam tudo muito pronto, né? Então, claro que ciclos de desenvolvimento econômico ajudam muito a carreira, ajuda muito. Ao mesmo tempo, quando você tem a dificuldade, você tem que correr atrás e se virar e acabar saindo disso. Aí que você desenvolve competências, né? Ou seja, se você desenvolve assim, não é no dia a dia tudo maravilhoso, é quando vem o problema, quando vem a dificuldade ou quando vem a oportunidade que você precisa usar de recursos e vivenciar coisas que você nunca viveu, mas que você vai entregar, de preferência, um bom resultado, né? Perfeito. Agora, tem um momento, por exemplo, que o profissional, sou mais requerido das minhas novas competências, ou seja, se o mercado está ruim, eu tenho mais impulso para desenvolver, mais necessidade de desenvolver as minhas competências do que num mercado bom, onde eu posso deixar meio de lado, vou na onda, vou navegar junto ou não. Quer dizer, será de fato que a gente precisa sempre estar fechando os nossos ciclos para estar sempre oportunamente sendo aproveitado? Sem dúvida. Eu acho que no tempo bom, na bonança e na escassez, tem a palavra que a gente fala, é o autodesenvolvimento, né? Daqui, de quando você nasce até o dia que você vai embora, é um contínuo desenvolver, né? Seja de novas competências, buscar conhecimentos e tal. Então, assim, uma das competências mais valorizadas é a tua capacidade de buscar teu autodesenvolvimento, seja 70% do teu tempo fazendo, seja indo para a faculdade, seja fazendo um curso, ou seja, é claro que a gente aprende muito no fazer, né? Como essa proporção, né? dos 70% no fazer. E quanto mais você vai buscar desafio, mais você vai se desenvolver. É só ir buscar. Me põe nesse projeto, né? Quero desenvolver, eu quero ajuda, ou seja, ir buscar, está muito na tua mão. A maioria das variáveis da carreira estão na tua mão, né? Que tem a ver com a atitude. Né? De um dia para o outro que eu falo, agora eu vou ter iniciativa com 50 anos, quando você já não teve lá. Né? Então é isso. Então, quer dizer, ajuda nesse sentido. O mercado ajuda, mas eu preciso sempre estar fechando, né, e direcionando minha carreira. Aquilo que eu falei, você faz a sua sorte. Você não vai esperar que minha sorte vai cair. Você joga na loteria, aí você ganha muito dinheiro e depois não vai saber o que faz com o dinheiro, vai perder o dinheiro muito rápido. Vai acabar adoecendo e tudo. Mas eu acredito muito que, por mais que o país esteja ruim, você tem, quando eu falo, tem 22% de desemprego na Espanha, sinal que você tem 78% de emprego. Você tem que estar no meio de 78%. E a vida não se resume a ter emprego. Isso é muito legal, a gente começa a olhar. Aquilo que eu falei, a gente vai entrar numa época aí onde você vai poder daqui, com todo o teu expertise, essa coisa toda, trabalhar numa empresa lá na Holanda, de ser sozinho daqui, na tua garagem, conectado, e vai depender muito de que você vai fazer, que você está fazendo. O mundo vai assim. Nós estamos falando o quê? Por exemplo, sei lá, você tem todas as profissões, eu digo profissão que você é um grande advogado para o mundo financeiro. Vamos especializar em transações de M&A, que é o suprassumo do suprassumo, vamos dizer assim, de bancos. É o queridinho hoje, né? Onde ganha dinheiro, né? Exatamente, onde faz dinheiro. Muito bem. Você pode estar aqui no Brasil e trabalhando com a instituição em Nova York, trabalhando com o mundo todo, você vai estar conectado com o mundo. Tudo isso é produto offshore. Então você começa a olhar
Se você olhar em volta aqui, dificilmente você tem um produto aqui agora que você olha que não tem uma pecinha que foi fabricada fora do Brasil, em algum lugar, e vai tudo conectando. Então você tem um negócio que é pensado nos Estados Unidos, fabricado na China e vendido no Brasil. Então esse é o mundo. Agora, você tem um negócio dentro de você que é a tua capacidade enquanto profissional, que você sim pode vender daqui. É aquela pergunta que você fez, mas eu quero ficar aqui no Brasil. Então, de repente, você vai achar. Sempre existe um chinelo velho para um pé cansado. Em algum lugar você vai se achar. Basta você procurar o lugar certo. Você vai ficar... Se você efetivamente conseguir enxergar o que está acontecendo... Vou te dar um grande exemplo. Em 2008, eu volto dos Estados Unidos, eu estava lá 5 dias depois do Lehman Brothers quebrar. O mundo estava acabando. Eu fui visitar clientes nossos que comandam Américas e tal. Então, teve um deles que levantou assim, Alfredo, esse objeto aqui, sabe quanto custa? Eu falei, não sei, mas tem um custo, não tem? Tem. A economia não sabe mais precificar isso. Esses idiotas do Congresso não entendem o que o Bush está querendo. Ou eles dão esse dinheiro, vão entrar num negócio igual a Terceira Guerra Mundial. Muito bem. Saí dali, fui para o Canadá, Montreal. Tivemos lá uma reunião da AS Partners. Voltei. Quando eu cheguei ao Brasil, meus concorrentes já estavam demitindo de 30% a 50% do pessoal deles. Nós éramos 86 pessoas. Para resumir a história, não demitimos ninguém. Abrimos uma nova empresa em plena crise, que se chama Zap, uma empresa que recruta do entry-level middle management. Transferimos 25 pessoas da FESA para começar essa empresa nova. Eu tive um happy hour lá em casa, que eu faço de vez em quando, um monte de banqueiro, eu estou louco. Isso em janeiro, já tinha decidido em outubro que ia fazer a nova empresa. Em novembro a gente começou a botar o bloco na rua. Em fevereiro você tinha site, tinha 1.000 metros de escritório alugados na Paulista. E eu estava nesse happy hour em janeiro e os caras falaram, você é louco, varrido. Quando chegou em julho eu chamei para um novo happy hour, eu já estava no break-even e a empresa já investindo, essa empresa tem novos escritórios. A operação que tinha 86 pessoas em outubro de 2008, hoje tem 250 pessoas. Agora o que é isso? Eu tenho que ficar olhando, falo, pô, eu não sou maluco, eu não rasgo dinheiro não. Eu olho e vejo o que o mercado precisa, o mercado me chama. Eu tenho, a economia brasileira, 80% dela é feita aqui, cara. Quando eu pego a exportação do Brasil, é 15% do PIB, 15% a 20%, olha lá. Então você tem um mercado aqui que comporta uma empresa nesse coisa. Ou seja, aquilo que estava acontecendo lá, que pegou o mundo todo desprevenido, nosso sistema financeiro muito legal. O único problema que você tinha aqui era um negócio de derivativos cambiais. Eu lembro que eu estava na Abril com um almoço com um jornalista e falei, vocês são responsáveis pelo que está acontecendo no Brasil. Vocês estão contando crise é que não tem nada a ver. Isso é gente que está apostando e que está perdendo. Não tem nada a ver com aquela outra crise lá. O Lula foi sensacional nessa hora, que ele trouxe, porra, falou, vai ser uma aulinha, aquela coisa toda. E realmente foi, mas muito bem. Criamos isso. Isso é o quê? É você estar olhando o mercado. O que eu sou? Eu sou um profissional. Falando, hoje você é um empresário. Não. A minha profissão se mistura com a minha empresa. Você fala Alfredo da FESA. Né? Dificilmente você fala FESA sem pensar no Alfredo. Então uma coisa se mistura. Você não fala Karen sem pensar na empresa dela. Deixa eu pegar um gancho daqui. Quer dizer, esta referência que você acaba de dar, quer dizer, a minha profissão se mistura com a empresa. A gente vê muito, quer dizer, vou pegar do meu pai. Meu pai era o senhor Johnson & Johnson, sim, o nome sim. Johnson & Johnson, quer dizer, não só meu pai, mas assim, vários outros dessa idade, quer dizer, emprestavam o seu nome, o seu sobrenome era o sobrenome da empresa. A gente ainda vê a mesma coisa hoje, ou seja, será que a empresa ainda é capaz de trazer a identidade profissional? Olha, é muito louco isso. Ou a gente ainda quer, né, que cada um se prepare para ter várias identidades, ou se prepare para mudar, ou para aproveitar as oportunidades, ou para outras coisas? Você tem um negócio muito louco. Veja bem, todos nós, não importa, você pode estar trabalhando numa empresa a vida inteira, mas você tem a marca pessoal, tua marca pessoal, teu nome, certo? Você tem uma história. Então, você é o mercado que define isso, não é bem você não. E vai te definir se tu é bom ou ruim, à medida que você vai fazendo coisas. Então, você é visto por tudo aquilo que você efetivamente deixa de legado. Então, as pessoas olham e começam a te associar. Quando eu criei a FESA era Financial Executive Search Associates. Todo mundo perguntava, quando eu entrei para esse Partners, falava, FESA, onde é que está o Alfredo aqui? Porque tem isso, toda empresa de Executive Search, você olha, quando eu falo mas na carreira não tem também. E tal, O quê? Na carreira não tem o cara. não tem. Não. Então, eu pensei ter o quê? Uma empresa que vá além do fundador. Então, era muito isso que eu tinha na minha cabeça. Eu vou ser diferente até nisso. Então, eu não queria muito essa associação. Porque a associação, embora eu esteja 5 anos fora do core business, hoje eu não entrevisto meus executivos,
dificilmente eu visito um cliente, entendeu? Mas continua muito forte o nome Alfredo. E é o fundador, é difícil você dissociar disso. Então você vê, Feza e Alfredo. Alfredo e Feza. Ou seja, ainda é capaz, do seu ponto de vista, de traduzir essa identidade profissional. Sem dúvida, sem dúvida. Quando você faz coisa boa, o mundo te vê bem, sabe? Isso é muito importante. Você ainda vê da mesma maneira, cara? Ou que as empresas ainda requerem isso de certa maneira? Eu acho que é diferente. Ele montou a empresa, ele, apesar de eu acho ótimo, foi isso que eu pensei, não pôr o teu nome, né? Mas é diferente do executivo. Gente, cuidado com o sobrenome, ele muda muito, né? Então, assim, não se apegue ao cartão, Tem gente que já nem quer mais usar cartão de visita, né? E é complicado isso, porque você vai em qualquer lugar, né? Teu nome e tal, o que você faz? Né? Primeira pergunta que cada um faz, né? Eu trabalho na empresa X, né? Eu sou... E essa empresa X pode desaparecer de um dia para o outro. Você pode ser disponibilizado no mercado em função de uma variável que é intangível. Entrou um chefe, um gestor novo, um líder, não gosto mais de você. E você tem 30 anos de empresa e aquele sobrenome onde você construiu tua família, você é amigo dos caras que estão lá dentro. Muito cuidado com isso, a vida mudou muito. Né? O teu sobrenome é você. Né? Eu estou trabalhando para... Né? Quando você é um executivo, porque isso passa. Gente, eu trabalho com outplacement, né, e vejo o quanto é difícil, né, você que trabalhou essa relação muito de paternalismo, muito menos eu sou o meu negócio próprio, e quando você acaba saindo e quebrando esse encanto, né. Hoje em dia é muito menos comum isso acontecer. Essa geração já nem fala o que é emprego para tu, não existe mais isso, né. Mas cuidado com o sobrenome, porque ele não é teu. Né? Quer dizer, o que antes era um valor, talvez, né, nosso, na sociedade, de começar numa empresa, viver a sua vida inteira na empresa e morrer na mesma empresa, hoje já não tem nada mais. Eu acho que passou a questão da lealdade para a performance, mas não a qualquer custo. Acho que teve uma evolução do indivíduo e da empresa também. Né? Ou seja, a questão hoje não se admite hoje ter paternalismo. Tem, depende da empresa, né? Mas o foco está muito mais em performance e o como eu atinjo essa performance. Porque você pode atingir a performance de maneiras éticas, antiéticas, com comportamentos inadequados e chegar naquele objetivo, né? Ou usando competências e atitudes que são alinhadas à cultura, aos valores da empresa. Hoje as empresas estão avaliando muito a pesquisa de clima da tua área, né? Como é que você chegou no teu resultado e como é que está a pesquisa de clima da tua área, se o clima está ruim em relação ao resto da empresa, se o turnover da tua área está muito grande, tem alguma coisa errada. Vão atrás da entrevista de saída para saber o que está acontecendo. Hoje, por exemplo, uma outra forma de avaliação, né, é se você formou um sucessor ou não para você. Hoje é obrigação e você não caminha em muitas empresas na carreira se você não tem duas pessoas prontas, seja uma mais madura, outra menos, para assumir o teu lugar. Né? Então, assim, é complexo, mas você tem que fazer tudo bonitinho. Eu vou fazer mais uma sátira aqui, né? Mas assim, eu ainda preciso trabalhar, quer dizer, eu preciso cuidar da minha carreira, eu preciso entender o mercado, eu preciso fazer todas as coisas. Não sou meu nome, tudo, mas ainda preciso trabalhar. Muito. Não aumenta demais a angústia, não? Quer dizer, como é que a gente lida com angústia e assim, as exigências para isso? Né? Luiz, vamos lá. Se você é feliz com o que faz, todo mundo fala, por exemplo, que o ambiente na Embev é um ambiente que ninguém aguenta, que não sei o quê. Tem uma pesquisa de clima que botou lá, terceiro melhor clima do Brasil. Por quê? As pessoas que estão lá gostam daquilo. Eu gosto. A Feza, por exemplo, eu não admito falar que eu tenho zona de conforto, que eu tenho assistencialismo, que eu tenho paternalismo. Aqui se trabalha. Tem um monte de gente da Feza aqui, da Zap, que sabe que é exatamente isso. É mensagem em cima de mensagem. Por quê? Você tem que ser respeitado até nisso. Eu não quero. Você tem que chegar e esfolar o joelho no quintal. Você é criança, porque se eu for teu pai, não vai crescer, cara. E você tem que olhar e dizer, eu vou trabalhar tanto assim, Alfredo. Eu falo, como é que você escreve livro? Eu terminei agora meu 10º livro. Eu tenho um CD, que depois eu retomei como amador, mas eu tenho CD gravado, eu tenho poesia, eu tenho não sei o quê, eu tenho uma série de coisas. Como é que você arruma tempo para isso? Arrumando.
E sou feliz em tudo que eu faço. Não tem nada que eu esteja fazendo que eu não esteja ali abraçado da felicidade. Se o assunto é chato, eu não toco naquilo. Não mexo com isso. Então, eu acho que é bacana, que se você falar assim, eu tenho uma filha, por exemplo, que por conta própria foi parar lá na FIS. Ela trabalha 12, 13 horas por dia, novinha. E eu olho para ali, aí, tá feliz? Felicíssima. O ambiente onde ela, entendeu? Ela está hoje na ZAP, que é outra empresa. Mas eu fico olhando, assim, e lá, a pergunta que a gente faz é, está feliz? Como é que você demite alguém lá? Vai buscar a tua felicidade, vai arrumar um lugar para ser feliz. Eu não quero você que você está infeliz. Você vai morrer aqui. Aí você ajuda a pessoa. Imagina todo dia tu chegar arqueado, você volta à posição fetal para ir para o teu trabalho, você vai morrer lá dentro. Vai ter um câncer, vai ter uma úlcera, vai ter alguma coisa. Então você vai ajuda a pessoa. Fala, olha, vai buscar um lugar para ser feliz. Você não está feliz aqui. Vai ser feliz em outro lugar. E aí a pessoa depois liga, 6 meses depois, olha, Alfredo, realmente encontrei minha felicidade. Encontra. Então esse é que é o barato da vida. Então você não vai morrer se você trabalhar 14 horas por dia, continuar olhando, porque você está no meio, cara. Você é igual de cara, eu te jogo no rio, você tem que nadar, senão você morre afogado. Swivel thinking. A gente usava isso lá no Chase. Então, é muito louco, cara. Você tem que se mexer de acordo com esse ambiente. Então você vai se ajustando no ambiente. Esse é que é o problema que surge, por exemplo, com os executivos que vão deixando de lado, que vão encostando o burro na sombra. Chega numa hora de uma crise, aí vira o quê? É obsoleto. Ele não consegue mais, ele fala, mas olha a formação que eu tenho, olha que não sei o quê. Eu tenho doutorado, não sei o quê. E daí? Não é isso. É muito louco. Quer dizer, lá a gente vê muito, a gente recebe muito, a gente olha a pessoa, não dá mais. É triste, mas é verdade. Eu vou usar isso como exemplo dos meus alunos agora. Eu vou falar, eles vêm, né? Olha, tem 3 textos para ler para a próxima semana. Ô, professor, tem muita coisa aqui. Falando, não tem problema, você está fazendo para ser feliz, para se desenvolver, tá ótimo. Já matei a desculpa agora. Você sabe um negócio legal? Quem já passou do mundo acadêmico, por exemplo, eu quando chegava lá, cara, aula de macroeconomia, não sei o que, eu falei, não vou matar esse cara e tal, não sei o que. Rapaz, eu morro de saudade hoje daquilo. Eu era feliz, eu não sabia. Que ainda tem esse detalhe. O cara te dá um monte de coisa para fazer, você fala, caramba, que essa massa de coisa? Faz, entra de cabeça. E um dia você vai sentir saudade daquilo. Putz, se não fosse aquele cara, eu não seria tão bom nisso. Então, isso é legal. Porque uma hora ou outra você vai cair a tua ficha. Tanto pro lado da felicidade como da infelicidade. Porque eu era tão infeliz e agora eu estou feliz. Ou então eu era feliz e não sabia. Tem esse erro também. Quando você sai de um lugar e vou para o outro, que eu estou pensando só em dinheiro, isso aconteceu comigo. Eu, quando saio da Kibon, meu primeiro emprego foi para ser CPL, eu ganhava 4 mil na Kibon, não sei moeda. Fui ganhar 8 mil, não sei que moeda. Dobrei. 100% de aumento. Eu passava de ônibus, tudo de em frente a Kibon para chegar a essa CPL na zona norte do Rio e brotava lágrima no meu olho, de saudade da Kibon. Muito doido. Aí que eu fui entender que tinha um negócio chamado cultura organizacional, que é onde você efetivamente vai ser... Aí eu saio só para você ter ideia, eu estou nessa CPL ganhando 18 mil, também não lembro mais o que, já. Eu pedi demissão para ganhar 16 mil na Reynolds Tabaco. No meu primeiro dia na Reynolds, eu subo no elevador com o presidente da Reynolds, o senhor Iga, que criou a Kaiser, inclusive, para o Brasil. O senhor Iga falou, você está chegando hoje? Sim, então vai almoçar comigo. Na CPL era proibido ter contato com gerentes, com diretores, com não sei o quê, com não sei o quê, não sei o quê. É como se fosse... É o modelo weberiano, aquilo era dividido assim, você tem um operário e tem o resto, um pode misturar com o outro. Eu olhava aquele negócio e chorava, cara. Então busca a felicidade, que o resto se resolve. Como uma requisição aqui, talvez, né, como um resumo aqui, talvez, para todo mundo, quer dizer, a notícia talvez seja assim, é muito mais do que vocês estão achando que é. Vocês têm que estudar o que vocês estão estudando aqui, vocês têm que se preparar para planejar a sua própria carreira, para estar disponível, não disponível, né, para aproveitar uma oportunidade, saber ler o mercado, que eu acho que essa é uma questão fundamental, que a gente também falou aqui, e de certa maneira acho que estou querendo provocá-los, né, como é que vocês se sentem de certa maneira com isso, né, vocês se sentem tranquilos, ou preparados ou não? Você está falando com eles lá? É, com eles aqui. Aproveita para perguntar, se a gente não souber, a gente diz não sabe. Pois e depois manda e-mail, a gente procura pesquisar e manda a resposta. Eu vou responder a pergunta. Com certeza não. Eu acho que a gente se sente, talvez seja, todo mundo está aqui, né? Você se sente confuso com o que está acontecendo. Eu já tive a oportunidade de trabalhar no exterior, resolvi voltar. Né? E aquilo que você falou da questão da cultura, né? Então
percebo que isso acho que é o mais importante, você buscar uma corporação que você se encaixe com ela, que tenha a ver com o seu futuro, com o seu objetivo, e aí eu acho que você abre a porta para crescer, né? Agora, se eu puder fazer uma pergunta, por favor. Eu estou vendo no mercado financeiro, né, um momento muito diferente aí, né? De um lado você tem uma nova exigência de capital, né? Essa regulamentação brasileira, né? E do outro lado os spreads sendo reduzidos, né? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Tá. Então na linha, né, você falou, me parece que isso é uma grande oportunidade, né? Para quem souber trabalhar nessa equação, de como melhorar a eficiência dos bancos, o faturamento por cliente, a rentabilidade. Como é que você está vendo esse momento no mercado financeiro brasileiro? O que acontece é o seguinte, o mercado brasileiro financeiro, ele está se consolidando muito. Com isso você cria o que eu chamo de paquidermes. Eles andam, mas são lentos demais. Surge a oportunidade de acontecer o quê? Vão aparecer um monte de boutiques financeiras e essas boutiques vão virar bancos. Então isso já aconteceu no passado e volta a acontecer agora. Então, imediatamente com o plano real, o que aconteceu? Você saiu de 240 pontos que eu falei para 40. E surgiram um monte de boutiques financeiras que vêm depois a virar banco. E aí vai acontecer a mesma coisa no Brasil. A boutique é muito mais rápida, ela se associa, você tem syndication, não sei o quê. Depende muito do que você quer fazer. Por outro lado, os paquidermes vão ter muitas oportunidades com o quê? Você tem a população não bancarizada no Brasil, que tem que ser bancarizada agora, que é esse pessoal todo que o governo do PT está trazendo para dentro. Bolsa isso, bolsa aquilo, não sei o quê. Então, você tem uma classe média aumentando dramaticamente e esse pessoal tem que ser. Então, o varejo bancário ainda está pegando fogo. Quando você fala, por exemplo, eu estava outro dia numa reunião falando assim, precisamos trazer MBAs dos Estados Unidos, não sei o que, da onde, para o Brasil, não sei o que, eu ficava olhando para quem? Banco. Acho que não é isso que eles querem, não. Aí tinha 2 diretores de recursos humanos de grandes corporações, falei, é isso que vocês querem? Eles olharam para mim, só balançaram a cabeça assim. Falei, vocês querem o quê? Alguém para small business. Que é verdade, são assim, as pequenas empresas que se misturam com o proprietário. Então, esse negócio vai ser muito bom para esses grandes bancos. O que acontece com os pequenos bancos? Esses que eu chamo de... Quando você fala de financial intermediation, é um banco. O que era o JP Morgan no passado? Ele não corre risco no balanço. Agora começa a correr... Mas quando você tinha um investment bank, era para isso. O nome investimento, a única coisa que eles não faziam é investir em nada. Eles pegavam o dinheiro de alguém, passavam aqui no meio e colocavam lá. Então, fazendo o quê? Vendendo inteligência financeira. Isso vai acontecer muito no Brasil. Tem uma coisa... Veja... primeira, vamos chamar mercado, que se torna global, porque o primeiro, o segundo é o mercado financeiro. Ele vai atrás das empresas que vão abrindo negócio, então o mercado financeiro vem chegando junto e tal. Depois vem tecnologia, aquela coisa toda. Então veja, se o mundo cada vez está mais conectado, cada vez você tem mais interdependência, você tem tecnologias levando informação para tudo quanto é lugar do mundo. Meu amigo, isso aqui vai estar cheio de banco. Se isso é a 6ª ou a 7ª economia do mundo, tem muito dinheiro rolando aqui. Como é que vai resolver isso? Não vai ficar somente por BTG Pactual. Você olha e fala assim, a história desse cara, meu Deus, fantástico. Tem que tirar o chapéu pro cara. Esse é um banqueiro na acepção. Então você olha e diz, essa é a inteligência brasileira. Você chegar e falar, qual é a oportunidade? E o cara abraça, e vai e faz. Então outros surgirão. Essa escola aqui foi feita por banqueiros. Ou seja, é a equação mesmo, assim? Sim, concordo. Lidar sim. nessa equação. Sim, eu concordo. Acho que tem oportunidades. Você saber analisar, né, apesar de ter global, o que está acontecendo no Brasil. Sim. Né? Que a gente está em outro momento. Né? Eu acho ainda que é o seguinte, a empresa brasileira, quando eu falo que não se preparar, vai ser fusionada, vai ser comprada. Antes de mais nada. Ainda não estão chegando aqui com essa força toda. Você tem crise na Europa, crise não sei o quê. Os caras param um pouquinho. Falta grana também. Falta, entendeu? Mas daqui a pouco chega. Não, você quer ver uma coisa? Poupança mundial. Vou falar um número aqui, isso de acordo com o Morgan Stanley, se não me engano. Está nesse livro aí do Talento. Poupança mundial, ou seja, todos os haveres menos os deveres sobram dinheiro. Isso chega a 250 trilhões de dólares. Nós estamos falando para resolver o problema da Europa o quê? 5 trilhões de dólares? 3 trilhões de euros? É isso que resolve o problema? Então eu estou falando o seguinte, pega um pedacinho dessa poupança e você resolve. Essa poupança, ela tanto resolve o problema de uma região inteira, como cria o problema de uma região inteira. É isso que a gente não está entendendo ainda. O que é isso? Isso está na mão de quê? De mercados.
Alguém que gerencia o dinheiro nosso. Isso está na mão do mercado, não é mais nação. Você pega, Brasil é a 6ª nação do mundo. Exportação total do Brasil, 230 bilhões de dólares. É a metade da receita do Walmart, 450 bilhões de dólares. Se você pegar as 10 maiores multinacionais e somar a receita delas, é maior que o PIB do Brasil. 6ª nação do mundo. Eu estou falando estatísticas, se você chegar e pesquisar, esse treco está todo. Quando eu comecei a escrever o livro, eu fui enlouquecendo. Falei, caramba, eu não sabia disso. E não sabia. Tem um monte de coisa que você não sabe. As 50 maiores multinacionais, você pega todas elas, tem uma receita maior do que o PIB de 150 países. Nós temos 296 países. Então, eu estou falando que 75%, se não me engano, tem um PIB menor do que a receita das 50 maiores multinacionais. Então, é isso que o mundo está virando. Então, na hora que a gente ficar aqui acreditando que a economia aqui depende somente de governos, não tem nada. Isso aqui é casuísmo. Reduz imposto aqui, aumenta não sei o que ali, não sei o que. Toda hora mexe nisso. Aí o que acontece? Tem uma pesquisa agora do BBA, quem leu isso, do Itaú BBA, nos Estados Unidos, junto a empresários, que diz o quê? O ambiente mais hostil a investimento hoje é o Brasil. Desses países todos nossos aqui. Isso está na Isto é Dinheiro. Não dessa semana, agora da semana passada. Então veja, é disso que a gente está falando. Então, quer dizer, é um ambiente efetivamente extremamente mutante, isso muda toda hora. Então, a crise aqui, que não sei o quê, isso mexe com o mundo todo mesmo. Agora, você tem que começar a olhar e falar, crise. Todas as crises foram superadas. Você começa... De alguma forma ou de outra, né? Sim, total. Você começa o livro, tem uma pesquisa inteira só mostrando isso. A nossa indústria de Executive Search no mundo só retém Executive Search. Estou falando só quem cobra na frente. Há 30 anos atrás, faturava $1 bilhão. Nós vamos fechar agora com 15 bi de dólares. Por quê? Falta talento no mundo. Então, quando eu falo falta talento, se você soubesse preparar, você está dentro. Eu pagava ao presidente do Chase Manhattan, quando eu saí de lá, total cash dele era 225 milhões de dólares. Antes da crise do subprime, teve um presidente de banco aqui de investimento, gerenciando 40 pessoas, que levou 10 milhões de dólares de total cash ano. Por quê? Então, quer dizer, quando fala que está mudando, você só paga esse menino aqui, esse Neymar, 1,3 milhão por mês, porque ele vale. É a mesma coisa executivo. Então, quando ele vai falando de carreira, o que eu quero? Eu quero isso. Quer dizer, um investment banker, aí quanto que ele ganhou depois da crise? Não nada, de repente foi para a rua. O presidente do Citi, o Citi ganhou 27 bilhões de dólares de lucro antes da crise, o presidente ganhou 100 milhões de dólares de total cash, e no ano seguinte, pós-crise, ele foi demitido. Esse aqui é o jogo do sistema financeiro. Então você tem que entender que é o seguinte, eu estou no top de linha e de repente aquilo cai. É igual o botequim nos Jardins, né? No Itaim, fecha, show, bombou, vende, cai e vai abrir outro. Porque aquilo vai cair. Quer dizer, então você tem que olhar assim, a remuneração de executivo financeiro você tem que olhar a longo prazo. Como é que eu faço? Eu sei que eu vou cair aqui, depois eu recupero ali, então você vai alto e baixo, vai poupando. Consultoria também é assim. Se for consultor, você sabe disso. Eu sei. Essa eu sei bem, essa eu não tenho dúvida aqui. Tem mais algum? Por favor. Como que vocês veem essa questão? Acho que é um tema muito grande de ter a vida profissional com prazo de validade. O mercado, isso, ele é muito... te desvaloriza muito cedo. Tirando essa questão que você até colocou de ser obsoleto. A pessoa está ligada, mas o mercado começa a desfazer do profissional precocemente. Isso eu converso com várias pessoas, colegas, que têm medo disso. Eu estou ficando velho já com 40 anos. Eu acho isso preocupante. Eu vou falar um pouquinho. Não, você tem 40 anos, né? Mas... Posso não? Claro, por favor. Não, desculpa. Olha, isso é relativo. Tá? Então, assim, o que a gente vê assim, nos últimos tempos é que a fator idade cada vez menos tem importância. Isso, nos anos aí, sei lá, 80, 90, não, 2000, né? 90, 2000, até 40 anos, né? Depende da carreira, né? Se eu tenho 40 anos, sou um analista financeiro, se eu tenho 40 anos, já sou um diretor. Depende da fase da carreira e o que você quer para a tua carreira. Sempre existe lugar para o profissional. Né? A gente vai ter uma carreira de mínimo 50 anos, então é bom mesmo pensar que o teu prazo de validade é longo. Né? Não vai... E o que acontece? Né? Nosso mercado-alvo muda. Talvez não, eu com 50 anos,
vou querer ser o executivo da, sei lá, Unilever, que tem todo aquele pipeline de pessoas sendo preparadas. É difícil entrar numa Unilever. Quem que precisa? Quem é que precisa desse profissional, desse tipo de trabalho que eu tenho para oferecer? Talvez uma empresa mais nova, onde eu traga um know-how, onde eu tenha vivenciado muita coisa e eu vou agregar muito mais, né? Então, assim, tem mercado para todo mundo, é saber entender o momento da tua carreira, em que fase que você está, o que você pode oferecer e quem mais vai valorizar isso, né? Então, eu acho que quando veio essa fase aí da falta de gente, de talento, se quebraram paradigmas, as pessoas, gente, eu tive executivo lá em Outplacement, com 62 anos, foi disputado, era um vice-presidente da Gol. Né? Não como a Gol está agora, estava bem. Era outro momento. 62 anos foi disputado, como a gente tem outros profissionais lá, sabe? Então, assim, depende de uma série de fatores, do segmento que você está, do quanto você construiu as suas relações, que é o tal do networking, que independe de idade ou não, muitas vezes é o que esse cara pode trazer, eu confio, ele é bom, seja de 30, 60, 50, e o que ele vai pegar. Agora, você tem empresa que fala, eu quero um cara para os próximos 15 anos que eu vou formar. Pô, esse cara já está com 50. Será que o timing dele vai ser o timing do que eu preciso para a minha empresa? Né? Então, tem uma série de variáveis que todo mundo tem um espaço em que não seja aquele mercado que você só olha para aquele. Né? Minha carreira foi aqui só tem que ser. Muda muito. E aí as pessoas, nossa, como eu sou muito mais feliz. Esse momento de sair da multinacional e para a nacional, tem gente que está adorando isso.